publicado o edital do Instituto Federal de Tocantins, inclusive, para o cargo de assistente em administração. Você está no canal do ADM 1 Minuto e a gente vai fazer, sem firulas, uma análise do edital. Para quem ainda não me conhece, prazer, meu nome é Douglas Schneider, eu sou professor de Administração Geral e Pública, servidor público federal e também concurseiro, ou seja, estou na pele de vocês. A gente vai fazer aqui uma análise do edital que foi publicado na data de hoje, dia 28 de março de 2022, sem firula, rapidão, link da apresentação que eu vou passar por aqui, na verdade vai estar aqui na descrição do vídeo. Inclusive com o link para o Diário Oficial, onde está o edital nesse exato momento. Começando já a nossa análise sem frescura, a banca não é nenhuma daquelas tradicionais, é uma banca própria, do próprio Instituto Federal de Tocantins, tá? Então não se assuste quando aparecer banca Instituto Federal de Tocantins para o concurso do Instituto Federal de Tocantins. São professores normalmente do quadro que elaboram essas provas. Fechou? Tranquilo? É um núcleo de concursos que, por vezes, esses institutos federais possuem. Uma instituição de educação, nada mais justo que eles possam fazer suas próprias seleções. Então, lembrando para vocês, o link dessa apresentação aqui está na descrição do vídeo. Se esse conteúdo fizer sentido para você, curte, compartilha, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, porque essas análises aqui vão estar muito mais presentes cada dia mais que a gente avançar no tempo. Fechou? Então vamos lá. Nessa análise de edital, lembrando, o foco é para o cargo de assistente em administração. Você está num canal da área administrativa. Assistente em administração é um cargo bastante representativo da área administrativa e neste cargo de assistente em administração tem conteúdo de administração. Portanto, a gente vai fazer aquela análise mais completa dessa parte do conteúdo. Fechou? Então vamos lá. Informações sobre o cargo em si. Primeiro, qual é o órgão? Instituto Federal de Tocantins. O cargo assistente em administração, essa é a nomenclatura. Faz parte da carreira de técnicos em educação, tá legal? Tem remuneração de R$ 2.446,96, com informação do edital. Essa daqui está fora do edital, mas a gente já sabe, o Serviço Público Federal acerta R$ 458 de auxílio alimentação para os seus servidores, tá legal? Então, soma isso aqui com isso aqui, você vai ter uma noção de qual é a remuneração, quase R$ 3.000 aí, tá bom? 40 horas semanais é a carga horária de trabalho anunciada no próprio edital e o requisito para o ingresso no cargo é o certificado de nível médio, tá? Se precisa ter o precisa-se ter, é isso, colocação pronominal correta. Precisa-se ter o certificado de ensino médio para o ingresso, tá? Ah, pode ser o técnico profissionalizante? Pode, dentro do próprio edital, inclusive, tá com essa previsão, tá legal? Ah, eu tenho um curso técnico, ele equivale ao ensino médio, curso técnico profissionalizante, inclusive você está numa instituição que formará profissionais, né, com o curso técnico. São quantas vagas para assistente em administração? 5 no total, elas estão distribuídas nos diferentes campi do Instituto Federal de Tocantins, tá? Então dá uma olhada no edital para ver, inclusive, onde estão essas vagas. No total são 5 vou até ficar pequenininho aqui para apresentar isso para vocês. Vamos lá. Deixa eu configurar certinho para conseguir fazer isso aqui, ó. 3 vagas para ampla concorrência, uma vaga para pessoa com deficiência e uma vaga para candidatos negros, tá legal? Essa é a distribuição que tem lá, e aí você vê quais são as localidades para essas vagas aí, fechou? Informações sobre a prova como um todo. A instituição organizadora do concurso é o próprio Instituto Federal de Tocantins, banca própria. As inscrições estarão abertas de 1º de abril até o dia 17 de abril, período curto de inscrições, hein? Quase 15 dias aí para fazer a inscrição. Período curto, não se esqueça, se estiver interessado, já faz a inscrição no primeiro dia, já coloca na agenda aí, não fica vacilando não. Valor das inscrições para os cargos de nível médio, R$ 110, tá? A prova vai acontecer no dia 24 de maio de 2022. 50 questões de múltipla escolha, 5 alternativas, cada uma das questões. Esse é o estilo de prova da banca própria do Instituto Federal de Tocantins. Inclusive, se você pesquisar em sistemas de questões, essa é a parte importante. Se você pesquisar em sistemas de questões, que é concursos, técnico concurso, folha questões,
questões, o Estratégia Questões, enfim. Se você pesquisar, você vai encontrar questões do Instituto Federal de Tocantins. Significa que eles já fizeram outras provas. Você consegue encontrar pelo menos questões de língua portuguesa, inclusive de administração, porque teve outro concurso de assistente em administração para o IF Tocantins que foi realizado. Ou seja, você consegue ver mais ou menos o perfil da banca na cobrança. Fechou? Dica de ouro aí para vocês. Massa. Qual a estrutura da prova? Você terá língua portuguesa, informática básica e fundamentos em educação e legislação. Já já a gente vai detalhar isso, não se desespere. Serão 25 questões com peso 1. Ah, Douglas, então quer dizer que nessa prova tem peso diferente para as disciplinas? Sim, tem. As disciplinas de conhecimentos básicos têm peso 1. As disciplinas de conhecimentos específicos têm peso 3. Ah, caraca! Então, se você não for ruim de matemática, seguinte, 25 pontos para as disciplinas de conhecimentos básicos e 75 pontos para conhecimentos específicos. No total de 100. Facilita um pouco o cálculo e esses são os pesos. Já já a gente vai detalhar naquela mágica de análise do edital. Pô, eles colocam só conhecimentos específicos na estrutura da prova. Só que a gente vai perceber que tem muito mais do que isso. Vamos lá. Informações sobre essas disciplinas. Portanto, em conhecimentos básicos você vai ter língua portuguesa, informática básica e fundamentos em educação e legislação. No detalhamento eu vou grifar para vocês ali que eles estão cobrando uma parte de direito constitucional, uma parte de direito administrativo, uma outra parte de legislação em educação, ou seja, você vai ter partes específicas do Instituto Federal e as legislações que regem a atividade, a atuação do Instituto Federal. E nos conhecimentos específicos, aí a gente já começa a destrinchar na nossa mágica da análise aqui. Noções de administração financeira e orçamentária. Você vai ter noções de direito administrativo. Então, deixa eu até colocar aqui a nossa análise aqui. Pronto. O apontador para vocês. Ah, garotos, estamos aqui, beleza. Então, em conhecimentos básicos temos essas três. Em conhecimentos específicos já temos uma parte básica de noções de administração. Deixa eu afastar aqui, beleza. Uma parte de noções de administração financeira e orçamentária, uma outra parte de noções de direito administrativo, código de ética e redação oficial. Entenda, a parte de redação oficial também está em língua portuguesa. Vão ter coisinhas que vão se repetir. O código de ética também está aqui em Fundamentos de Educação e Legislação. Ah, Douglas, eles não divulgaram quantas são as questões para cada uma das disciplinas? Não, até porque conhecimentos específicos eles colocaram como se fosse uma coisa só. Então vão ter 25 questões distribuídas entre essas disciplinas aí. Eu não acredito que você tenha 5 questões de redação oficial, por exemplo. Eu acredito que você tenha mais questões de noções de administração, de AFO e direito administrativo do que de código de ética e redação oficial, tá? Essa é a minha aposta. Até porque os conteúdos que estão lá detalhados, e a gente vai ver esses conteúdos agora, eles estão muito mais robustos. Portanto, cabem mais questões para cada um deles. Em língua portuguesa, para o cargo de assistente em administração, tem diferença para cargo de nível superior no edital, tá? Compreensão e interpretação de textos, ideias principais, secundárias, explícitas e implícitas. Interpretação de textos, tá? Fatores de textualidade, coesão e coerência textual, a parte de ortografia oficial, ou seja, um novo acordo ortográfico, por favor, acentuação gráfica e crase, emprego da classe de palavras, pontuação, concordância, nominal e verbal, regência nominal e verbal, ou seja, sintaxe de período simples e composto, está aí sendo cobrado. Significado de palavras, ambiguidade, denotação, conotação, ou seja, habilidades ali de julgamento de textos. Redação oficial. Normas e composição do texto oficial. Está percebendo aqui que redação oficial já está sendo cobrado exatamente nesse ponto? Pois é, em conhecimentos específicos, redação oficial volta. Significa que pode ser cobrado nos dois, Douglas? Sim. Sim, incrivelmente sim. Por vezes os avaliadores eles não prestam atenção no que estão fazendo, porque se ele está repetindo conteúdo em uma parte ou outra, eu duvido muito que seja a intenção dele. Não, vou cobrar em conhecimentos básicos, mas também... Não, podia ter uma vez só, e aí coloca, se for o caso, tudo em conhecimentos específicos, porque tem um peso um pouco maior. Informática básica, então tá aí o conteúdo de informática básica, ou seja, você vai ter que aprender um pouco sobre o Windows 7 ou superior, ou seja, você pode aprender sobre o Windows 7, o Windows 10, o Windows 11, enfim, ele não foi muito específico nessa história aí. Internet Explorer ou superior, Mozilla Firefox e Chrome ou 45 ou superior, ou seja, são as versões, né, de cada um dos aplicativos. Engraçado que o Internet Explorer, ele não está mais em uso, né? A gente veio, a Microsoft substituiu ele pelo Edge, mas, enfim,
tá no seu conteúdo programático, estude. LibreOffice, então assim, claramente eles não estão cobrando aí o pacote Microsoft Office, eles estão cobrando o LibreOffice, tá? Muito possivelmente é o software utilizado dentro do Instituto Federal, tá? O software livre de informática. E aqui entra a parte mais complexa dos conhecimentos básicos, mas lembre-se, nunca se esqueça disso. Na sua prova, os conhecimentos básicos têm peso 1. Os conhecimentos específicos têm peso 3, tá? Ah, Douglas, então eu vou colocar mais coisas no meu... Vamos falar sério aqui. Então, Douglas, eu vou colocar mais conhecimentos específicos no meu cronograma do que conhecimentos básicos? Isso é a parte mais natural de acontecer, porque o peso é maior e esse peso não está velado. É um peso divulgado para você, tá no seu edital. Peso 3 para conhecimentos específicos. Fechou? Beleza. Lei 8.112 é a parte de direito administrativo, então vamos começar a grifar coisas que fazem parte de uma só disciplina, tá? Lei 8.112, direito administrativo. Então, vamos até a Lei 8.112. Ótimo. A Constituição, direito constitucional, Constituição da República, dos princípios fundamentais, direito de greve, direito coletivo, direitos sociais, direitos políticos, artigo 1º ao 15, disposições constitucionais aplicadas aos servidores públicos, a parte de educação, porque você está entrando numa instituição que trata sobre educação. Aqui está uma outra parte que volta também em conhecimentos específicos, o decreto 1171, que é o decreto que trata a respeito do Código de Ética. Eu coloquei numa cor diferente aqui, mas se você quiser encaixar como direito administrativo, cabe também, beleza? Lei 9784, direito administrativo puro. Lei 14.133, 9784 é a lei do processo administrativo, tá? A lei 14.133, nova lei de licitações. Eles não estão cobrando a anterior, não estão cobrando a lei 8666, só a 14.133. E isso aqui volta em conhecimentos específicos, tá bom? Lei 11.892, 11.091, 11.784, tá? Deixa eu até pesquisar aqui rapidamente, que esse dever de casa eu não tinha feito, mas não é um problema, porque a gente está aqui justamente para fazer essa análise rápida. Ó, já é bizu para vocês. Ah, Douglas, eu não sei o que que é. Irmão, Google. Você vai lá, Lei 11.892. A gente já descobre se é direito administrativo ou se é parte de educação. Institui a Rede Federal de Educação Profissional. Então, não é mais direito administrativo. Mas olha o que que é as leis que tratam de educação. Lei 11.091. Rapidão. Olha só. Lei 11.091. Estruturação do plano de carreira do cargo de técnico administrativo. Então, é a lei sobre a carreira. Entra um pouco de direito administrativo? Sim, mas eu vou colocar como se fosse educação. Lei 11.784 também deve ter a ver com o Instituto Federal. 11.784. Lá no site do Planalto você entra. Reestruturação do plano de cargos do Poder Executivo. Então, vai tratar também sobre as gratificações de desempenho da carreira. Lei 12.527, essa é direito administrativo também, por quê? Porque essa daqui é a lei que trata da transparência, tá? É a lei de acesso à informação. Então, a lei 12.527 é a lei de acesso à informação. Estatuto do Instituto Federal, então essa daqui é uma parte também de direito da parte de educação. Então, Estatuto do Instituto Federal, Educação e Ciência, tudo isso aqui coisas específicas da área de educação, tá bom? Até o finalzão? Não, tem uma outra parte aqui, e essa daqui é importante. Se você ainda não está estudando, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, está caindo em todos os concursos. Faça um bom curso sobre a LGPD, que você vai estar se garantindo para vários e vários certames diferentes, tá bom? Vou até colocar aqui, mais ou menos em rosinha. Show! A Lei 13.709, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Estão aqui os conhecimentos, portanto, de educação e legislação. Conhecimentos básicos, peso 1. Ah, Douglas, mas já tem licitações. Licitações voltam em conhecimentos específicos? Volta. Olha só, vamos começar a destrinchar os conhecimentos específicos em, primeiro, noções de administração. Vamos lá. Em noções de administração, vou até sair aqui para não ficar
para ficar maior para vocês. Noções de administração. Você tem conceitos básicos, os tipos de organização, estruturas organizacionais, departamentalização, organogramas e fluxogramas, tudo isso tem a ver com a parte de organização da função do processo organizacional, processo administrativo ou funções do administrador. Planejamento, organização, direção e controle. Nós estamos aqui falando especificamente de organização, tá? Noções de relações humanas, ele não especifica demais, então uma parte de gestão de pessoas pode cair, motivação, liderança. Noções de administração financeira, e aí ele vai colocar de administração financeira, não é AFO, tá? Administração financeira privada, então ele pode falar sobre retorno sobre investimento, valor agregado, medidas de administração financeira. Administração de pessoas, que tem a ver com relações humanas, e administração de material. Ah, Douglas, quando ele coloca tão aberto assim, ele pode cobrar tudo? Pode, mas muito dificilmente ele cobre tudo de administração de recursos materiais, tá? Ele está colocando, de novo, noções de funções administrativas, aquilo que eu tinha falado para vocês, planejamento, organização, direção e controle. Então, o PODC, o ciclo administrativo ali, o processo administrativo, você tem que dominar de cabo a rabo. Tá? Noções de procedimentos administrativos e manuais administrativos também tem a ver com organização, a função organização. Tá? Noções básicas de almoxarifado e recebimento de materiais tem a ver com administração de recursos materiais. Então ele está colocando ali noções básicas de almoxarifado, normalmente um módulo só, recebimento e armazenagem de administração de recursos materiais. Fechou? Noções de administração financeira e orçamentária, CAI, orçamento público, conceito, princípio, ciclo orçamentário, créditos adicionais, estágios da despesa, empenho, liquidação e pagamento. Classificação de receitas correntes, classificação das despesas correntes e de capital, são conhecimentos bem básicos a respeito de orçamento público, tá? Você não precisa ser o maior gênio do planeta e o maior matemático do planeta para conseguir compreendê-los, tá? Elaboração de propósito orçamentário, ele vai falar sobre o ciclo orçamentário, controle da execução orçamentária, tá legal? Então, o ciclo orçamentário já está, inclusive, aqui. Noções de direito administrativo, olha o direito administrativo aparecendo de novo. Mas, Douglas, tem Constituição Federal aí. Ô, Padawan. Essa parte da Constituição Federal, do 37 ao 41, trata de administração pública. Tanto direito administrativo quanto constitucional trazem esses conhecimentos. Tá legal? Então, da parte de administração pública em noções de direito administrativo. Atos administrativos, atos normativos, ordinatórios, negociais, enunciativos e punitivos. Olha a Lei 8.112 aparecendo aqui de novo em conhecimentos específicos. Ah, então ele vai cobrar a Lei 8.112 em conhecimentos específicos também? Sim! Improbidade administrativa, ou seja, a lei de improbidade. E não se esqueça, atualizada, tá? Não teve nova lei de improbidade, mas teve uma grande atualização recentemente. Significa que você tem que pegar tudo atualizadinho, já que o edital foi publicado após essa atualização legislativa. E ele ainda está colocando aqui o artigo 1º ao 13. Ele foi bonzinho com você e apontou quais artigos ele pode cobrar. Lei 14.133, a nova lei de licitações. Tá? Ele colocou aqui as definições, processo licitatório, fase preparatória, modalidades, inexigibilidade de licitação, dispensa de licitação, SRP, o Sistema de Registro de Preço, e também o decreto que trata a respeito da operacionalização do Sistema de Registro de Preços. Tá? Bem importante, conteúdo específico que pode ser cobrado lá na sua prova. Vocês estão percebendo que daqui noções de administração, AFO e direito administrativo vão estar a maior parte das 25 questões? Beleza. Por quê? Você vai ter ainda Código de Ética, o Decreto 1171, e eu não acredito em mais do que 2 questões sobre o Código de Ética de Servidores Públicos. Se ele cobrar na parte básica também, são 3 questões. Então, assim, ele tem muito mais outros conteúdos para cobrar. E redação oficial volta também. Em língua portuguesa já tem redação oficial? Já tem redação oficial. Ah, então se eu estudar para língua portuguesa, já estou estudando para conhecimentos específicos? Sim. Poupe tempo, poupe trabalho, seja eficiente. Entenda que eles repetem matérias. Tá? Não é o primeiro edital, não é surpresa isso aqui acontecer. Eu só acho que eles planejam mal demais o conteúdo programático. As pessoas não se conversam. Tipo, o cara de língua portuguesa define língua portuguesa, o cara de administração define administração, e ninguém bate isso depois, tipo, ah não, isso aqui é a mesma coisa do que isso, porque às vezes não tem o mesmo nome, tá? Mas é redação oficial igual. Redação de correspondências oficiais, ou seja, vai ter que pegar o manual lá da Presidência da República, vai ter que pegar a lei que trata a respeito dos pronomes de tratamento que devem ser utilizados, porque ele está colocando, inclusive, aqui, ó, formas de tratamento. Por mais que ele não tenha colocado essa lei que trata sobre isso, você vai ter que pesquisar. Pesquise. Foi publicada, salvo engano, em 2019, 2020, tá bom? No mais, é isso.
O link do seu edital está no Diário Oficial da União. O link para o Diário Oficial está aqui embaixo e o link para o material que eu acabei de mostrar para vocês também está aqui embaixo. Ele não vai estar anotado, não. Esse material vai estar sem as anotações para você, se quiser fazer as suas anotações. É isso. 20 minutinhos de análise sem firula, falando diretamente sobre conteúdo programático, sobre as informações mais importantes e, por favor, o link para o Diário Oficial está aqui, o seu edital está lá. Seja um concurseiro independente. Ah, Douglas, você não abordou algumas coisas que eu fiquei com dúvida. No seu edital, eu tenho absoluta certeza que essas respostas estarão por lá, tá? Que tem a ver diretamente com o concurso, não é o IC, né? Porque o concurseiro adora um IC. Não. Acesse o link, curta esse vídeo se fez sentido para você, eu espero que você tenha gostado, de verdade, porque esse conteúdo tende a aparecer cada vez mais por aqui. No mais, queria agradecer a presença, a audiência de vocês, e a gente se encontra em próximas oportunidades. Falou, valeu, foi bom, adeus.